Nós queríamos um vestibular que não testasse a memória, porque há pessoas de memória perfeita que são completamente estúpidas. Então a grande questão é como testar a capacidade de pensar de maneira inteligente dos alunos. Então durante muito tempo a gente discutiu isso. Até que um dia o professor Josimar, que era parte do nosso grupo, disse uma coisa que a princípio eu achei boba. Ele disse assim, uma redação. Porque na redação o aluno tem de articular o seu pensamento. Na verdade, não existe uma forma certa de articular o pensamento. Você pode articular o pensamento poeticamente, cientificamente, há várias maneiras de você articular. Mas o que importa é a articulação do pensamento. A prova de múltipla escolha buscava levar o aluno a identificar qual seria a resposta correta. Então, não se pedia outras habilidades a não ser a memória. Então, a mudança inovadora só podia ser feita pela Unicamp, uma mudança nessa época. Uma universidade que tem toda a característica de inovação. Então eu tratei de usar uma técnica de guerrilha. Eu convidei alguns amigos que eu sabia estavam preocupados com o assunto para virem à minha casa. Se não me engano, na primeira reunião nós tivemos 4 pessoas. Na segunda reunião, que aconteceu, creio que 2 semanas depois, já havia 50. O que a Unicamp propunha, não é, tinha repercussão. E nesse campo, principalmente, não é, como podia até ser colocado assim como uma rebelião. Eu estou desde 86, que era o primeiro vestibular, 87. Minha cunhada chegou e falou assim, Cremilda, mas eu não impedi nem nada, eu só pensei. Ela falou, Cremilda, tem uma vaga lá que está precisando de gente assim, assim, assado, só que é muito confidencial, tem que ser uma coisa muito restrita. Você se interessa? Eu falei assim, mais que nunca. Quando começou o vestibular, passou para a Unicamp, o primeiro presidente da banca de Química era meu orientador, o professor Aécio, né? Logo no segundo vestibular, ele me convidou para corrigir. Depois, passados uns 2 vestibulares, ele me convidou para ir para a banca também, né? Foi onde eu comecei. Então, eu tinha já um pé nesse desafio com o estudante, de formular questões em sala de aula. Eu comecei corrigindo o vestibular. Eu achei ótimo, né, porque a gente recebe, né, recebia um Prolabore, e com isso eu comprei meu primeiro computador, que naquele tempo era caríssimo. Eu entrei na Convest em outubro de 86. Foi na semana que era a inscrição. Então eu já trabalhei na inscrição do primeiro vestibular. A minha secretária, na época, logo que eu entrei, ela me trouxe a carta original do Rubem Alves, né, para o reitor, que foi o que deu origem ao vestibular da Unicamp. E ele começava falando que esses vestibulares, essas provas são completamente inúteis, na época que ele escreveu essa carta. Essa coisa de exigir de um estudante do ensino médio um monte de conhecimento acumulado e que ele reaja a questões, a provas, e coisa, não tem nada a ver com o que vai acontecer na vida depois do vestibular dele. E isso é uma coisa que me tocou muito. Nós acabamos concebendo uma prova que
A primeira prova foi aplicada, que foi vestibular 87, né? Causou um grande rebuliço e páginas e páginas de jornais discutindo a prova, professores de cursinho preocupadíssimos com como corrigir essa redação. Eu vim para a Conveste em 1994, eu tinha 15 para 16 anos. Era uma criança, era uma adolescente. Eu vim para fazer basicamente o que hoje a tecnologia faz, que era levar as informações de um lugar para o outro, tanto entre as bancas, né, quanto informações referentes a documentos que subsidiariam discussões acerca do vestibular. Quando eu fui nomeada para a Unicamp, eu fiquei muito feliz, mas quando eu descobri que seria para a Conveste, minha alegria aumentou, com certeza. Eu entrei no vestibular em março de 2003 e naquele ano havia um debate que corria no Brasil inteiro sobre ações afirmativas. E o reitor na época era o Brito. E o Brito nos chamou e perguntou se a gente tinha alguma coisa a dizer. Ao longo desses anos, eu fui aprendendo muitas coisas. A primeira delas que a gente pode dizer é que um vestibular é uma obra de muita gente. Não é possível fazer um vestibular em toda a sua dimensão de forma individualista ou para que uma ou outra pessoa apareça mais. E eu tive que criar a minha equipe, que durou todo o tempo que eu fiquei aqui. Com esses, eu fiz todos os serviços de todos esses anos. Então era um trabalho pesado, mas muito bem feito e gratificante. Eu fazia parte da assessoria de planejamento e coordenação pedagógica do Centro Paula Souza. Eu e minha chefe, Maria Luísa, estávamos envolvidas num projeto de criar um vestibular diferenciado para os cursos de tecnologia. Foi o momento que o vestibular da Unicamp começou a desapontar, né? Na mídia, etc. E nós marcamos uma entrevista com o professor Josimar para saber o que norteou o vestibular da Unicamp, que a gente já tinha visto pelos jornais, etc., que se tratava de um vestibular diferenciado. Para mim foi um momento assim, dos mais intensos de participação minha na Unicamp. Eu tive uma série de outras atividades, coordenador de curso, diretor de faculdade, mas talvez aquilo que mais mexeu comigo, né, em termos assim, de tirar o melhor, né? De me envolver mais, de me entregar mais, foi realmente a participação no vestibular da Unicamp. Começamos a tocar o projeto Vestibular 2013, com algumas ideias na cabeça, e essas ideias foram aparecendo, foram amadurecendo, e você tem sempre que enfrentar a Câmara Deliberativa, era composta por 50 pessoas, mais ou menos, representando de todas as áreas, e o que tinha que ser feito a gente foi fazendo com calma, brigando daqui, brigando dali, mas as coisas caminharam de forma tranquila. Eu corrigi todos os anos, inclusive quando eu estava grávida dos meus 2 filhos, né? Um é de janeiro, Giovana nasceu em janeiro, o Thiago nasceu em fevereiro, então no final do ano dos respectivos nascimentos eu estava aqui de barrigão corrigindo as redações, com o pezinho esticado, os pés inchados, mas eu estava aqui. Falar de vestibular ou ver as questões da Unicamp no material que eu utilizava em sala de aula era algo sempre estimulante, era algo sempre muito presente no meu cotidiano. Aí eu vim, participei das elaborações de prova, depois saí um período, voltei como presidente da banca de História e de lá eu nunca mais saí. Foi desse salto que eu fiquei 6 anos como presidente da banca de História, daí em seguida eu fui convidado para ser o diretor do vestibular da Unicamp. Aí, na verdade, em 95 eu entrei como funcionário. Na época eu tinha acabado de terminar o curso de informática no Cotuca, né? E eu consegui um posto aqui como programador de sistemas. Na época ainda não era o início ainda do que foi a informática, né? A Conveste tinha uns 10 anos ainda, mas naquela ocasião a gente não tinha internet ainda, né? A internet estava engatinhando, assim, os primeiros servidores foi a gente que instalou aqui na ocasião. Eu tinha uma grande admiração por esse processo que a Unicamp tinha deslanchado, que era de criar essa forma de seleção muito focada no perfil do estudante e na forma de construção de um cidadão, de uma cidadã que pudesse atuar, né, que estava sendo chamada, né, a ser formada para atuar de uma maneira inovadora, de uma maneira engajada, né, com a sociedade na qual ela estava inserida. Eu acho que o que mais me marcou foi essa probabilidade, essa possibilidade de você trabalhar de outra forma dentro da universidade, muito mais integrada, muito mais interativa, muito mais agradável, que é quando você discute pessoas de diferentes áreas
sobre o mesmo problema? Eu tenho um filho de 10 anos e eu percebo que ele tem muito orgulho que eu trabalho na Conveste. Então, onde a gente vai e ele vê uma pessoa com uma camiseta da Calorada, qualquer símbolo da Unicamp, ele vai para a pessoa e fala, olha, a minha mãe trabalha na Conveste, né? E você não conhece a minha mãe? Você prestou vestibular? Josimar, ele tinha essa capacidade de realizar com tranquilidade. Eu lembro dele, uma passagem, né? Assim, que às vezes eu chegava na sala dele, isso já com passar, porque ele que me orientou, né? Então eu chegava às vezes assim, meio afobada na sala dele, com algum problema, e ele falava assim, Lucy, senta e respira. Respira fundo. Aí ele fazia eu respirar e ele falava, vamos, agora pode falar. Era 100% vestibular, né? Esse vestibular era tudo para ele, né? A gente notava que ele tinha um carinho muito grande por isso, e esse carinho que ele tinha, esse carisma, passava pela equipe. Ele tinha uma sólida concepção mesmo sobre como deveria ser esse exame, ele defendia com unhas e dentes, tanto que houve aquele momento inicial de tensão grande com os cursinhos e ele que estava aí na linha de frente, porque as outras pessoas não apareciam. Então, quem falava pelo vestibular era o Josimar. Então, ele enfrentou, assim, eu diria que galhardamente, essa situação, né, que várias vezes ficou tensa, na defesa do que eram esses fundamentos. Então eu acho que o legado do Josimar foi ter resgatado redação, foi ter implantado esse vestibular. Então eu acho que tudo do vestibular tem a ver com o Josimar. Hoje não tem como separar, né, o início do vestibular do que ele é hoje, porque ele já nasceu grandioso. E eu tenho assim um orgulho muito grande de ter pertencido a essa história. Muito obrigado a vocês. A inscrição presencial. Isso era um detalhe muito bom, muito importante. Era o primeiro contato que a gente tinha muito antes do dia da prova. Isso era uma atividade muito interessante. Lógico, depois informatizou, agora é tudo online. Imagina, naquela época a gente convocava 60, 70 mil pessoas para fazer o processo de inscrição presencial, né? Hoje em dia é uma coisa muito, até um absurdo você dizer que uma inscrição, a pessoa tinha que vir, trazer uma ficha para digitar. Então, no primeiro dia não deu muito certo, porque eles também separaram, a inscrição foi aqui no ciclo básico, e separaram as salas por curso, conforme o interesse do aluno, né? Então, medicina tinha aquelas filas quilométricas, enquanto outros cursos com menos concorrência não tinha tanta fila. Era um dia de alegria, de movimentação, era em setembro, o exame ainda estava longe, ia ser lá em novembro, né? Então eles vinham trazer a fichinha, acompanhado com o pai, a mãe, o papagaio, o cachorro, mas era uma festa. E o kit era uma coisa meio sagrada na cultura do vestibular, porque se dedicava um esforço enorme a preparar o kit com informações. E a minha decisão foi fazer com que a inscrição fosse somente online. Não existia mais a possibilidade de completar um formulário. Que foi um grande desafio na época. Hoje é fácil, mas na época tudo engatinhava, né? Sistemas engatinhavam, provedores engatinhavam, então foi um grande desafio isso também, né? E foi meio escandaloso, o reitor me falou, né? Disse, cara, isso vai dar errado. Não, não vai, a maioria fez, eu tô acreditando nisso. Crescem Azul este ano tem novidades, né? Tem sim, Luciene. Tem duas novidades principais. A primeira é que, a partir deste ano, a inscrição para o vestibular da Unicamp só pode ser feita através do computador, pela internet. O candidato tem que digitar o www.conveste.unicamp.br. A partir daí, ele encontra o formulário de inscrição. Deve ser todo preenchido e confirmado. O senhor acredita que, principalmente em relação à internet, não é um agente que vai limitar o número de inscrições? Ao contrário, nós esperamos que aumente o número de inscrições pelo uso da internet. Agora, para o candidato que está longe de um posto de inscrição, fica muito mais fácil, ele não precisa mais se deslocar da sua cidade. E ele tinha sempre uma certeza muito firme, assim, de que tudo ia dar certo. Se der errado, eu vou ter que te demitir. Eu falei, não, tudo bem, eu aposto nessa.
vestibular que interagisse com o ensino médio, né, no sentido de mostrar qual era o perfil de aluno necessário para a Unicamp, que a gente sabe que é um perfil também, já desde o primeiro vestibular, um perfil bastante diferenciado, que se distanciava da memorização de conteúdos. Uma tentativa de influenciar positivamente o ensino médio. Então, a gente tem que fazer uma prova que tenha uma dupla função. Ela sirva para fazer essa seleção, mas ao mesmo tempo ela é um sinalizador para o ensino médio do que nós consideramos que tem que ser mudanças, que tem que ser introduzida para atualizar o ensino. É o primeiro de uma coleção que vai ter 10 fascículos, cada um sobre uma matéria diferente do vestibular. Os fascículos trazem dicas, questões resolvidas, provas de outros vestibulares, além de mostrar, inclusive, os critérios para a correção destas provas. É uma arma importante, veja, porque quanto mais o candidato conhecer os mecanismos através dos quais ele vai ser avaliado, maior probabilidade ele tem de respondê-los com maior eficácia e maior eficiência. E antes a gente fazia uma divulgação e era em 4 ou 5 locais e era tudo com os professores. E depois a gente tinha muito tempo para conversar com ele. Eu cansei de ouvir professor pedir para a gente escrever livro para o ensino médio, porque eles precisavam era disso. A minha resposta era sempre a mesma, fala assim, se a gente fizer isso, não vai ter graça. Aplicar a primeira fase do vestibular é que nem uma escola de samba. Você tem milhares de pessoas que vão ter que dançar com a mesma música, que nunca se viram, que nunca se encontraram, e isso vai se mexer no tempo e no espaço. Quer dizer, se é difícil fazer carnaval, que tem 2, 3 mil pessoas, imagina 70 mil pessoas, que é um vestibular. A coisa mais aventureira que tinha era imprimir o vestibular na imprensa do estado lá no Tatuapé. A gente ia em comitiva, com polícia, não sei o quê, levava as provas, passava o dia inteiro, era rotativa, era um modelo que vinha todo dobrado, que eu tinha que cortar, o aluno tinha que cortar, eu acho, na hora da prova, né? E era muito engraçado, a gente ficar vendo aquilo ali e preocupado, né? Porque a gente ia muito preocupado com segurança. Nós tivemos um caso em Fortaleza que o carro, o táxi, a pessoa que levou as provas chegou tarde, assim, já no começo da madrugada, aqueles voos. Se eu não me engano, o carro foi assaltado. O táxi, o carro que foi levar, foi assaltado. E aí foi uma confusão, mas na verdade não aconteceu nada. Mas era assim, acontecia coisas complicadas. Nós tínhamos um candidato cego para medicina e ele ficou cego adulto. Então ele não aprendeu braille. Ele fazia a prova escrevendo, sem enxergar. Ele punha uma réguinha guia e ia escrevendo tudo. Só que com o passar dos anos, ele sempre passou na primeira fase. Só não conseguia na segunda por causa da concorrência. Mas ele cortava os T's, pingava os I's. Era impressionante você ver aquele cara fazer prova. Por que eu sei disso? Porque nós acompanhamos a vida dele muito tempo. E hoje em dia ele é um fisioterapeuta muito famoso e realizado. Tinha um aluno que estava com um boné na cabeça na sala e o monitor pediu para ele tirar o boné. Ele disse que não ia tirar o boné de jeito nenhum e saiu correndo. Saiu correndo pelo corredor e passou embaixo do portão que estava fechando e foi embora. Abandonou a prova. Por sorte não levou prova nenhuma, não levou nada, mas saiu correndo e não tirou o boné da cabeça. Então, o vestibular realmente, assim, do período ali de fim de setembro, quando começavam a finalizar as provas, que tinha toda a questão de revisão e segurança, até impressão, até a aplicação, até fevereiro, até saiu o resultado, não aparecia nada errado, era um alívio, mas eram 3, 4 meses muito estressantes. E eu lembro que eu vivi também uma situação das pombas. Aí eu estava corrigindo e a gente preenchia uma ficha enorme, lá com uns 40 redações. E essa ficha que rodava para o TI, para a parte de informática. Pois uma pomba não fez cocô em cima dessa ficha, aí todo o trabalho que eu tive de leitura das 40 redações, eu precisei refazer, porque a ficha estava prejudicada, não ia ter como ler. Aí fomos aqui para um prédio chamado EB, que é próximo aqui, né, da sede atual. E a minha primeira experiência foi fazer uma ida noturna, 3 horas da manhã, para ver se estava tudo em ordem, do ponto de vista de segurança, né? E cheguei lá, o guarda não me conhecia, obviamente,
me interpelou, o que você veio fazer aqui, né? Eu falei, não, eu vim dar uma olhada aqui. Diretor, num determinado momento, era o professor Paulo Barbosa, e ele tinha como orientando um rapaz que eu vinha namorar, casei e hoje eu tenho 2 filhos. Então, assim, o nosso quintal é a Unicamp de alguma forma, né? E a gente distribuía os corretores na quadra do ginásio, né? E ali eles corrigiam as provas físicas ainda, a gente não digitalizava provas ainda, era no papel mesmo, manualmente. E eu lembro que naquela tarde, uma grande chuva com muito vento se abateu sobre o campus da Unicamp. O vento era muito forte e conduziu a chuva por baixo dessas laterais. É como se chovesse literalmente em cima dos corretores durante a correção. Foi um caos, né? Todo mundo correndo para, em primeiro lugar, proteger as provas, né? E assim, no final deu tudo certo, mas esse episódio me levanta um pouco do espírito que é o vestibular, sabe? As pessoas colocam, se imbuem desse objetivo, dessa responsabilidade em conduzir o vestibular de forma correta acima de tudo, né? Isso em todas as esferas, seja na aplicação, seja na elaboração, na condução interna, administrativa, né? Porque nós temos aqui na Conveste, né, essa decisão interna de não trabalharmos com nada online, principalmente o que diz com relação às provas, né, o sigilo da prova. E quando veio a pandemia e nós fomos informados de que nós faríamos um vestibular naquele ano, isso soou pra gente como assim, e agora? É um novo, mais novo do que a gente estava prevendo, né? E eu me vi fazendo o que eu fazia quando eu entrei, porque eu agendava com os docentes, né, nas casas, ou a gente vinha para o campus, que é um lugar aberto, né, e para fazer essa troca de informação. Então era pendrive para cá, pendrive para lá, prova, questão, para fazer. E foi um vestibular que funcionou, deu certo, e a gente viu que a gente é capaz de muito mais coisas do que a gente imaginou numa situação extremamente crítica no país. Tem um momento que é, para mim, muito emotivo, que é a pandemia. Ninguém sabia o que ia acontecer. Óbvio que todo mundo surpreendido com isso, mas lembro que nós, como Conveste, fomos os primeiros a dizer que iríamos fazer a prova do vestibular. Porque o que eu poderia dizer para alguém que passou 11 anos no processo escolar, 12 anos, eu falei assim, agora na minha vez não vai ter vestibular. Então a gente manteve, começamos a fazer planejamentos, dividimos as provas, diminuímos o tamanho, tudo para poder realizar essa prova. E quando, enfim, deu tudo certo, eu me lembro de ficar no salão, lá no espaço multiuso, um dia sozinho, falei, deu certo. Na primeira fase, era um caderno de resposta, então vinha todas as disciplinas ao mesmo tempo. E aí a logística era muito complexa, porque as bancas que corrigiam mais rapidamente, depois ficavam travadas porque as provas estavam em outras bancas mais lentas. Geralmente a área de humanas, o pessoal era um pouco mais lento na correção. Então tinha que ter um exercício para não travar. Então tinha que ir direto para as exatas e depois vendo um fluxo de forma que não travasse a correção. Primeira correção, segunda correção, para ver se gerava a terceira correção. E depois na ticagem final, ver se chegou num acordo daquela. O primeiro corretor era caneta, acho que vermelho, o segundo corretor era preta. E aí tinha o terceiro corretor que era verde. E o quarto corredor, que seria os presidentes de banca, com a roxa. Então a gente tinha coleção de canetinha. A entrada de dados era precária, então, por exemplo, o sistema de correção era... Os corretores vinham, corrigiam no caderno, tinha uma papeleta, isso ia para digitação, para uma empresa que ia digitar, e depois de alguns dias retornava. Tinha que ter um processo de ticagem dessas notas ainda, então tinha toda essa questão que hoje a gente vê como bastante arcaica, mas era a realidade da época, né? Enquanto o caderninho de questões era tudo único e tinha que rodar pelas diversas bancas, a nota ficava escrita no caderno, então o segundo corretor sabia a nota do primeiro, era impossível. Aí chegou um dia, quando a informática evoluiu o suficiente para poder identificar as provas de uma forma perfeita, eu resolvi enlouquecer e propus que separasse as folhas dos cadernos de resposta. Você vai perder folha, vai voar pelo ginásio afora. Não aconteceu nada disso, nunca perdemos uma única folha sequer, e aquilo agilizou de uma
forma enorme a correção. A gente inicialmente corrigia nos institutos separadamente, nas salas, e depois nós passamos a corrigir tudo dentro do ginásio, né? E as condições do ginásio eram complicadas, porque era muito calor, muita radiação térmica, muito vento. Essa época é época de chuva, né? Então vinha a chuva e aí era muito barulho dentro do ginásio. Foi um destelhamento completo do ginásio, que ocorreu por uma entrada de uma tempestade muito forte, mas por sorte foram 3 dias antes da correção. Porque o que acontecia? As caixas ficavam tudo lá dentro. Se acontecesse durante a correção, inundou todo o ginásio, teria inundado todas as provas. A banca elaboradora, né, ela tinha contato com uma amostra destas provas para ajustar aquela grade de correção. Então era assim, era na madrugada do domingo para a segunda essas provas estarem disponíveis, né, um número de cópias para essa banca ter acesso. E a máquina naquele momento, naquela noite, simplesmente não funcionou. Nós saímos na madrugada pela universidade procurando algum local que a gente conseguisse acessar, né, por meio da segurança universitária para fazer essas cópias. Então foi uma madrugada bem animada. Do trabalho nosso, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, já estava o motorista pegando a gente para voltar para o trabalho, porque a gente tinha que deixar tudo ordenado para correção. Isso era uma loucura, uma maratona, parece piada, mas foi no ginásio de esportes, foi na engenharia básica, foi na engenharia civil, foi no ginazinho da FEF. Então nós tivemos que andar pela universidade muito tempo, implorando um espaço para correção, até que finalmente tem aqui agora a sede própria quando tudo acontece, né? E eu me lembro de ter vindo ao prédio quando ele estava fechado, e era uma reforma que estava meio inacabada, e a primeira cena que eu vi, eu falei, meu Deus, como é que a gente vai fazer isso se tornar o que a gente planeja? Eu lembro que eu tenho ainda fotos. No dia que eu cheguei, eu fui tirando foto do lugar, não tinha nada, estava já um tempo fechado, né? E hoje ver o prédio como ele está, a estrutura que a gente conseguiu, é também uma das coisas bem marcantes para mim. Aquele aspecto de resgatar a redação foi uma questão que já no primeiro momento foi muito importante para a gente. A Unicamp, com aquele vestibular, resgatou a redação, não resta dúvida, né? E depois todos sabem no que ela se transformou, a importância que ela tem até hoje. Nós introduzimos a avaliação da leitura, não só da escrita. Então nós introduzimos a coletânea de textos. Por quê? Porque a gente dava um tema e era uma situação, problema para o aluno. O que você tem a dizer sobre isso aqui? Levando em conta o que nós estamos oferecendo para você, já de opiniões diversas sobre essa questão e aquilo que você traz já como reflexão sobre ela. Então, isso era muito novo. Durante muitos 10 anos, mais ou menos, o modelo era o mesmo. Então, o candidato tinha opção de escolha entre um texto dissertativo, um texto narrativo e uma carta argumentativa. O que fizemos foi muito revolucionário, teve um grande impacto nacional, porque nós fomos contatados por diferentes comissões de vestibulares, nós viajamos para falar com pessoas de diferentes vestibulares, nós tivemos a gratificação de ver que algumas comissões mudaram a maneira de elaborar seus temas, de corrigir suas redações. Os textos dissertativos eram sempre mais procurados, a gente tinha muito mais dissertações do que cartas e narrações para corrigir. Aí logo vieram as duas possibilidades, então vamos escrever 2 textos obrigatórios, não mais 3, e aí isso facilitou um pouco para os meninos. Até que esse modelo se manteve e depois foi substituído pelo atual, que é agora oferecer os 2 e o candidato opta por aquele que ele preferir. Que havia uma integração, uma tentativa de integração entre a redação, o tema da redação, com as questões multidisciplinares, né?
Foi difícil, não foi fácil, porque às vezes não havia uma relação direta, né? E era na primeira fase, né, a redação. Então isso também é uma importância maior da gente tentar contextualizar tudo, ficar num universo, né, universo semelhante, né, entre os temas. Eu tinha comigo que a Unicamp tinha que ser protagonista. A Unicamp tinha que ser protagonista e ponto final. Mas algo me incomodava, porque o protagonismo dependia de algumas coisas. Em particular, eu sempre tive comigo que a redação na segunda fase era fundamental. Na primeira fase, é importante você ter, quando você tem no máximo 13, 14, 15 mil candidatos. Mais que isso, é inviável. Existe um limite que satura, e esse limite que satura, o professor Jaime fez um belo trabalho, era em torno de 13, 14, 15 mil no máximo. A gente estava com 65, 68 mil candidatos. Aqui a gente percebe que existe uma preocupação com a qualidade do processo que ela é ininterrupta, ela não para. O tempo inteiro só se pensa em promover uma melhora numa qualidade que já é muito grande. Para nós é sempre muito surpreendente, né? Porque a gente fala, o que será que vai ter de novo este ano? Porque a gente só fica sabendo na hora, ali a hora que começa a participar do processo. Uma grande contribuição que nós demos foi essa concepção de uma metodologia de correção, né? Porque aquilo foi um desafio assim, extraordinário e era um trabalho que você tinha grupos pequenos de corretores, cada um com um monitor, dupla correção, 3 correções no caso de uma divergência que a gente achava que não podia existir para tirar uma média, e a gente tinha que analisar aqueles dados, conversar com os monitores, tentar entender de onde estava vindo uma divergência, enfim, deu muito trabalho. Mas a gente acredita até hoje que uma correção em larga escala tem que ser assim. Então nós investimos pesado nos cursos de formação de corretores, né? E isso permaneceu. E quando nós chegamos à coordenação acadêmica, essa prova já existia e ela já era referência. Então, nós tentamos continuar esse trabalho e avançamos um pouco mais. Quando nós, por exemplo, publicamos a grade completa de avaliação das redações, e me arrisco a dizer que talvez nós sejamos a primeira instituição pública que divulga essa grade completa de avaliação para os seus candidatos. Nós temos por volta de 30% das vagas são ocupadas por alunos que fizeram somente escola pública. E a porcentagem de inscritos no vestibular da Unicamp, de alunos que vêm de escola pública, é aproximadamente 30%. Os alunos de escola pública têm todas as possibilidades e eu gostaria que os alunos de escola pública se inscrevessem mais no vestibular da Unicamp. A gente tentou ampliar a comunicação sobre o vestibular, tirando um mito de dificuldade junto ao ensino médio de escola pública. Mas de lá para cá, tanta coisa avançou, né? Outras representações, preto, pardo, índio. Então, tudo isso aí é uma política de longo prazo que a Unicamp entende que a universidade pública tem que ser acessível para todos, né? Na minha gestão, em 1998, foi feito o primeiro Enem. E nos bastidores, que é a coisa que o mundo não sabe, o professor Paulo Renato estava fazendo uma pressão gigantesca para que as 3 universidades paulistas aceitassem introduzir o Enem, a nota do Enem, de alguma forma, como parte da seleção dos seus alunos. Então, a Unicamp fez um cálculo que foi o cálculo que vigorou naquele momento. Ou seja, tudo bem, a gente vai aproveitar um pouquinho da nota final do Enem, na nota final da primeira fase. Nós montamos um estudo que acabou sendo um estudo que teve bastante impacto na Unicamp, porque ele indicava que os jovens que entravam vindos da escola pública, eles tinham um desempenho melhor do que o esperado em relação à nota do vestibular. Coisa mais fantástica que a gente fez foi inserir metodologias de trabalho científicas dentro da Conveste e junto com essas metodologias de trabalho científicas, a gente passou a fazer análises que conduziram ao primeiro programa de ação afirmativa brasileiro em universidades de ponta.
Isso é maravilhoso, quer dizer, você começa a mudar as relações de chance das classes populares, quer dizer, você passa a pegar excelências que estavam perdidas e colocá-las dentro de um ambiente onde elas podem florescer. O candidato que fez todo o ensino médio em escola pública vai ter 30 pontos a mais do que o candidato que estudou em escola particular. Além disso, o candidato que se declarar preto, pardo ou índio também vai ter uma somatória a mais de 10 pontos. Foi assim que foi feito. O pessoal de escola pública ganhava 30 e se ele se declarasse preto, pardo ou indígena, ele ganhava mais 10 pontos. Né? E esses 10 pontos foi a parte mais polêmica, realmente. Alunos da medicina, por exemplo, que era o curso mais competitivo, mais seletivo da Unicamp, eles tinham desempenhos que entraram por causa do programa, que não teriam entrado, né? Que tipicamente entravam 10 dos 110 de escola pública. Esse ano, primeiro ano, entraram 34, se não me engano. E desses, o grupo que realmente você via, olhando as notas, que eles não teriam entrado, eles desempenharam muito bem. É um desafio que foi sendo enfrentado pela universidade desde o início dos anos 2000 e que, a partir de 2019, assumiu uma nova configuração. E isso foi feito, acho que, de uma maneira muito cuidadosa e contando muito com toda a competência que já estava enraizada na Conveste. Porque a Unicamp nunca deixou de prestar atenção em relação a políticas de inclusão desde o início dos anos 2000 com a criação do PAAS. Mas só que isso não era mais suficiente diante dos avanços demandados pela sociedade brasileira. E esse foi o desafio dado pelo professor Marcelo Nobel quando ele me convidou, que nós precisaríamos organizar e sistematizar uma política de cotas. E se a Unicamp chegava à política de cotas como uma das últimas universidades a fazê-la, ela teria que fazer da melhor forma. Não foi uma mera reprodução da política de cotas do sistema federal dentro da Unicamp. Isso permitiu que nós pudéssemos diversificar, abrir para vagas com o Enem, diversificar trazendo a particularidade de um vestibular indígena, as vagas olímpicas e tudo aquilo que permitiu com que nós tivéssemos esse percentual em torno de 30% de estudantes pretos e pardos na nossa universidade, além de cerca de 2% de estudantes indígenas. Eu destacaria, por exemplo, o vestibular indígena, que tem uma prova específica destinada a essa população e que se reafirma a necessidade desse processo seletivo e de uma prova que também dialogue com a escola, mas dialogue com essa política afirmativa de modo que ela seja compreendida, lida e respondida por aqueles candidatos específicos do vestibular indígena. Antes eu até acreditava que era quase impossível um aluno de escola pública ingressar na Unicamp. Mas hoje eu sei que é sim possível, com dedicação, com preparação. E eu acho muito bacana, muito incrível isso. Eu acho que uma ação afirmativa tem que existir, mas não basta só entrar, tem que entrar e manter, para o estudante ficar aqui acolhido. Porque não é todo mundo que tem condições, por exemplo, de mudar numa cidade e ir para Campinas, que é uma cidade muito cara, e dar conta de tudo. Hoje, você olha o campus tem um outro colorido de pessoas passeando por lá. Então, isso tudo a gente fez parte. Hoje a universidade tem muito mais representatividade e ela tem muito mais valor e muito mais prestígio porque ela dá conta de acolher todos os grupos e todos os segmentos dentro dela. E é isso que faz uma boa universidade. E eu tinha medo de trabalhar num lugar que tinha havia uma equipe grande com uma responsabilidade enorme de coisa que não podia dar errado. A gente sempre falava, tem 2 lugares na Unicamp que se acontecer alguma errada, aparece no jornal no dia seguinte na primeira página. Hoje aparece na internet, o vestibular e o hospital. Nesse tempo todo nós tivemos vários diretores, né? Nós tivemos vários momentos, tal, e nós sempre, independente de quem eram essas pessoas e com quais ideias vinham, né? Nós continuamos oferecendo o nosso melhor e conseguimos, todos eles relatam para a gente de que a nossa equipe é uma equipe de fato que faz a diferença no processo do vestibular. A coesão das equipes, a acadêmica, a comunicação, a logística, a informática e, obviamente, a executiva, tudo isso tinha sincronia, né? E o vestibular todo ano é um desafio novo. E eu acho que esse desafio que vem é que move as pessoas
para elas continuarem aqui até, né? Uma coisa assim que sempre me marcou assim foi o profissionalismo da equipe, né? As pessoas sabiam fazer as coisas, faziam as coisas, se desdobravam, principalmente essa área de logística, né? Havia concursos, mas ninguém queria prestar, acho que com receio e de repente ir para uma outra área e não ficar na Conveste, né? A equipe da Conveste ela tem muitas pessoas que estão aqui há muitos anos. E isso faz muita diferença, da gente conseguir aceitar e ter sucesso em tantos desafios que aparecem o tempo todo. Quando eu fui convidada a vir para cá, falei, é um setor que está começando, então eu posso crescer junto, torcendo para que desse certo, né? E deu, muito certo. Eu acho que o vestibular vai continuar existindo. Como eu falei, eu acho bom que tenha, por exemplo, o vestibular use uma nota feita pelo vestibular aqui, a nota do Enem, e eu gostaria que fossem as notas das escolas e outras coisas, a chegar até ponto de entrevistas e cartas e a pessoa contar por que ele quer estudar na Unicamp, como isso acontece em outros países, né? Daqui para frente a gente tem um grande desafio que é atender a todos os candidatos PCDs, né, que é uma demanda que está vindo com muita força e nós estamos determinados a fazer isso da melhor forma possível. Atender também as demandas do ensino médio, da nova geração, os novos formatos de prova. Eu nunca quis mudar de cargo, o meu negócio era logística. Quando eu descobri essa minha vocação, vamos dizer assim, eu falei, é isso que eu quero fazer, é isso que eu vou fazer, porque está envolvido com gente jovem em todos os momentos. Valeu muito a pena, vale sempre ainda. Eu acho que a gente tem esse desafio, né, porque a gente sabe que esses exames eles são draconianos, são difíceis, etc. A gente tem o desafio de pensar, né, de criar formas de ingresso no ensino superior que não sejam tão homogêneas, né, que permitam uma diversidade maior, e a gente continua com o desafio bastante importante de garantir que a universidade seja mais a cara da sociedade brasileira. O vestibular tem uma coisa muito importante, ele tem uma sinalização para o ensino médio que é muito, muito, muito forte. Uma parcela grande da população brasileira tem como objetivo no ensino médio não só a sua formação, mas conseguir uma vaga numa universidade pública. Tudo que eu fiz com carinho. Aprendi rapidamente tudo que eu precisei e sempre tentei contribuir o melhor possível para o vestibular. Sempre foi minha vida, é meu sonho. Estou aposentada, mas eu deixo meu cachorrinho sozinho lá, mas parece que eu não consigo largar disso aqui. O vestibular da Unicamp fez história porque ele discutiu muito o que era o vestibular. Ele teve várias etapas, várias idas e vindas, e ele se tornou uma parte marcante do processo, não só na Unicamp, como no Brasil inteiro. É isso aí que você tem que se dedicar. Se você não se sentir parte, você não fica muito tempo, porque é uma tarefa pesada, né? E você tem desafio que você tem que ficar vencendo. Então, a gente não é a escola, mas a gente precisa ouvir a escola, aprender com a escola e também levar para a escola algumas das experiências e conhecimentos que a gente produz ao realizar uma prova. Então hoje eu olho para o vestibular da Unicamp, eu vejo que ele continua no rumo certo, eu acho que vai permanecer assim, e vejo iniciativas extraordinárias como o vestibular indígena. Vejo com muitos bons olhos também a introdução de cotistas na Unicamp, a maneira como eles estão sendo selecionados. Assina embaixo. Viver e fazer vestibular num contexto de ataque permanente à universidade, e em que a universidade escolheu no seu vestibular, porque eu acredito que o vestibular é o primeiro contato de um estudante, de uma família com a Unicamp. Uma universidade que combate os autoritarismos defendendo princípios republicanos e democráticos. Tudo isso refletiu-se na nossa prova, está na origem desta prova, está na origem da criação da Conveste. Nos primeiros documentos fala-se da desigualdade do acesso à educação. Nós continuamos com a desigualdade no acesso à educação, mas hoje a universidade é muito mais democratizada do que no passado. Quando eu cheguei, eu imaginava que ela era somente um órgão avaliativo, mas hoje eu consigo perceber que ela desempenha um papel fundamental na contribuição da qualidade acadêmica da Unicamp, né? Porque é ela que faz a seleção dos melhores candidatos. Isso é muito importante, porque não se faz uma universidade de excelência como a Unicamp sem bons alunos.
Oi, eu sou a Lavínia, eu vou estudar música. Começar a fazer curso de artes visuais agora em 2026. Licenciatura em Química. Curso 51, o famoso cursão. De Engenharia de Computação. Farmácia aqui da Unicamp, e passar na Unicamp para mim é a realização de um sonho. Eu batalhei muito para chegar até aqui e eu tô prontíssima para passar os próximos 5 anos aproveitando uma das melhores universidades do Brasil. E entrar na Unicamp para mim significa continuar fazendo o que eu gosto, continuar produzindo, continuar criando a arte que eu sempre criei. O dia que eu descobri que eu passei na Unicamp foi sensacional, minha família ficou muito feliz. Liguei logo pros meus pais falando que tinha passado. Fiquei muito feliz, assim, chorei de alegria, eu tava com a minha mãe, assim, abracei ela, foi um momento bem legal. Realização total, mano, sonho desde criança. Vestibular Unicamp. 40 anos de história. Onde gerações se formam. E pessoas se transformam.